Fala aí, beleza? Gabriel Porto por aqui e no vídeo de hoje eu vou te mostrar um pouco de como eu faço a análise da gestão do HGLG11, esse que é um dos maiores fundos imobiliários da Bolsa de Valores. Atualmente conta aí com mais de 300 mil cotistas, hoje ele é o segundo maior fundo da Bolsa aí em número de cotistas e com toda certeza você já deve ter ouvido falar dele, né? Eu particularmente tenho uma posição bem relevante desse fundo, considero ele como o melhor fundo de galpão atualmente e eu vou te mostrar aqui na prática o porquê eu considero isso. Vou te passar as informações e como você pode também, né, utilizar aí para sua vida como investidor como um todo, porque tudo que eu vou te mostrar aqui você pode utilizar em outros fundos imobiliários, fazer suas análises a partir disso aqui. Então presta atenção que esse vídeo vai enriquecer muito a sua vida e a sua trajetória. Eu estou aqui na tela do meu computador, já aberto com o último relatório gerencial do HGLG11, de maio de 2022. Atualmente aqui com 311 mil cotistas, o último dividendo aqui de R$ 1,10 por cota. É um fundo que tem uma vacância de 8,1%, uma vacância que está bem dentro aí da média, né, dos galpões aí pelo Brasil, então nada muito relevante. Valor patrimonial dele, R$ 149 reais, e ele fechou aí a R$ 165 reais, então isso aí já é uma ideia bem interessante de como os investidores desse fundo imobiliário de fato valorizam esse ativo e o mercado percebe que ele tem valor, então ele sempre negocia bem acima do seu valor patrimonial e é um fundo que passou por uma oferta pública, por uma subscrição de cotas recente, aí na casa dos R$ 160 reais, e isso fez com que o patrimônio dele subisse bastante. Esse é um fundo que atualmente ele possui galpões espalhados pelo Brasil para vários inquilinos diferentes, mas uma coisa que é super interessante dele é que ele está fazendo a construção dos seus próprios galpões. E aqui no próprio relatório gerencial a gente consegue ter uma ideia dessas empreitadas. Então aqui, por exemplo, o galpão que fica na cidade de Itupeva, o fundo está fazendo uma expansão. Isso aqui é relatado aqui dentro do relatório gerencial. Mais abaixo também a gente tem aqui noção de outros empreendimentos que o fundo também está participando. O que eu acho de interessante aqui nesse relatório gerencial? Primeiro é ler um pouco do comentário do gestor e aqui eu destaco algumas coisas para vocês. O primeiro ponto é o seguinte: o fundo apurou uma receita total nesse último mês de R$ 1,36 por cota, o que levou a um resultado, né, depois de todas as despesas, de R$ 1,24 por cota e a sua distribuição de R$ 1,10. Então perceba que esse é um fundo que ele fica com caixa. Isso é muito bom, né? É um fundo que consegue manter seu padrão de distribuição, que hoje é na casa de R$ 1,10, mas que o resultado real dele é bem acima disso. Então ele ficou só nesse mês com caixa aqui de 14 centavos por cota. Isso fará com que esse fundo, no final desse semestre já, então esse dividendo que vai vir agora em julho, será um dividendo grande, dividendo gordo aí para os seus cotistas. E isso aqui é um sinal muito claro de saúde financeira do fundo. Um fundo que consegue trabalhar com um caixa para ser distribuído no final do semestre, seja ali em julho ou em janeiro, tá? Então aqui eles falam um pouco aí dessa última distribuição de cotas. Aqui eles mostram um pouco das dívidas que o fundo tem, então esse fundo meio que se alavanca através de CRIs para fazer também as suas obras, então eles mostram como a ideia aqui da queda dessas dívidas ao longo do tempo, até se encerrar em 2032, tá? Aqui mais abaixo, o que a gente tem? A questão da expansão que eu mostrei para vocês, um pouco do desenvolvimento de cada obra, isso aqui também é interessante a gente dar uma olhada, mas o que eu gosto de olhar aqui dentro desse fundo? Ele mostra aqui um pouco da rentabilidade histórica, isso aqui é bem interessante, sempre ficando acima do nosso índice básico, que é o IFIX, ficando acima do CDI, que é o que a gente espera, né? Aqui para um fundo bem gerido, bem administrado. Como ele cresceu também em número de cotistas, então de junho de 2021 até maio de 2022 ele saiu de 281 mil para 311, né? Então um crescimento aqui também bem relevante, e a distribuição geográfica desse fundo, que eu acho também um fator muito bom. Ele tem galpões espalhados aí por 3 regiões do Brasil, né? Nordeste, Sudeste e Sul do país.
Um pouco também da questão dos contratos dele, eu acho muito bom a gente entender isso. Então, ele tem contratos também bem longos e a classificação de atuação dos seus inquilinos. Então, a grande maioria dos inquilinos tem uma classificação de risco muito baixa. Um outro site que eu vou utilizar para mostrar aqui alguns resultados para vocês é o site do Fundamentos, tá? Esse site, apesar de não ter uma aparência muito bacana, ele traz informações bem relevantes. Vou mostrar aqui para vocês alguns gráficos. O primeiro dele é o de rendimentos. Então, entender como esse fundo vem crescendo seus rendimentos ao longo do tempo é super interessante. Aqui tem uns gráficos de 2017 até agora em 2022. A gente tem que entender alguns pontos. Primeiro deles, esse fundo foi um fundo que passou por desdobramento de cotas, né? O que é isso? Aqui, no ano de 2018, né, a cota dele era negociada mais ou menos a R$1.000. Para dar liquidez, para fazer que esse fundo fosse mais negociado em mercado, a gestão decidiu transformar uma cota em 10. Então, para o cotista nada mudou, né? Mas para o fundo em si foi muito bom, porque deu acesso a mais pessoas a esse fundo imobiliário. Então, aqui nesse mês ele pagou R$ 8,70 por cota, no outro mês foi 87 centavos, porque uma cota se transformou em 10. Então, se você, porventura, tinha 10 cotas naquele momento, você passou a ser dono de 100 cotas. Isso aqui é o desdobramento de cotas. Quem não conhece essa parte histórica aqui do fundo, olha para um gráfico desse, pode tomar até um susto pensando que o dividendo dele caiu ao longo do tempo, mas não foi isso que aconteceu. O dividendo dele vem subindo ao longo do tempo. Então, se a gente for pegar pelos valores atuais, ele pagava aqui na casa de 87 centavos. Existem meses não recorrentes, como eu falei para vocês. Então, teve um mês aqui não recorrente que ele pagou R$ 2,63, outro ele pagou R$ 2,20, outro ele pagou R$ 1,75, mas isso é porque sobra caixa, tá? Mas, recorrentemente, ele sempre ficou aqui na casa de 78 centavos por cota, subiu agora, mais recente, para R$ 1,10 e vem mantendo essa base aí de R$ 1,10. Então, esse é um ponto muito bom que eu consigo classificar a gestão com um trabalho bem eficiente, que é no crescimento dos resultados ao longo do tempo. Se a gente for dar uma olhada aqui na demonstração de resultados, a gente vai perceber claramente isso. Então, de 2018 até esse ano de 2022, percebam como a receita bruta desse fundo vem crescendo ao longo do tempo e também ele vem ganhando com venda de ativos. Então, comprar um ativo por um preço X em uma região bem localizada, em uma região em que se tem um potencial de crescimento e desenvolvimento e alguns meses ou anos depois você vender com valorização, é muito bom, né? Então, não só a HGLG faz isso, o próprio HGRU, que é da mesma gestão da Credit Suisse, também está conseguindo fazer isso. Então, essa venda também de ativos, ao longo dos anos, pode trazer também resultados bem interessantes. Então, essa gestão ativa vem mostrando isso ao longo do tempo. Então, esse é um fundo que vem com a sua receita crescente ao longo do tempo. Isso aqui é um fato bem relevante. E, como eu falei para vocês, a parte dos dividendos também vem em crescimento bem massivo, né? Então, os dividendos desse fundo aqui, hoje, eles já estão aqui na casa de 295 milhões de reais por mês. Lá em 2018, 2017 para 2018, ficava aqui mais ou menos na casa de 20 milhões de reais. Hoje ele é um fundo que distribui quase 300 milhões de reais de dividendos aos seus cotistas ao longo do tempo. Então, aqui a gente também tem outras informações: imóveis, relatório gerencial, fatos relevantes, rendimentos, gráficos também que nos trazem essa ideia. E um pouco também do histórico de cotação desse fundo. Então percebam como um investidor que entrou lá atrás, né? Esse é um fundo bem antigo, lá de 2010. Quem entrou lá atrás nesse fundo imobiliário e vem investindo até então, ele está tendo ótimos resultados aqui dentro das operações, tá? Aqui, esse gráfico, no caso aqui, está pegando de 2011 até 2022, tá? Então, quem entrou lá atrás está tendo ótimos resultados. E, na minha visão, a gestão do HGLG vem trabalhando muito bem, né? Seja no crescimento do fundo, seja na questão dos resultados. Esse é um fundo que a gente consegue ter um olhar histórico melhor, porque ele é um fundo mais antigo, né? E ele já viveu vários momentos. Momentos de crise, recessão, aumento da inflação, queda de inflação, queda de taxa básica de juros, aumento de taxa básica de juros. Então ele já passou e já foi provado pelo tempo com um pouco de tudo e vem se mostrando
resiliente ao longo do tempo. Outro ponto super interessante é que os resultados dele também suprem a inflação de todo o período e isso faz com que o HGLG, no meu ponto de vista, seja o melhor fundo de galpão logístico hoje do mercado brasileiro aí de fundos imobiliários. Então eu quero saber de você agora, o que você achou da avaliação e o que você acha do HGLG? Você é cotista, você não é? Deixa aqui nos comentários para eu saber qual é a sua visão desse fundo e se você quiser que eu traga também a minha visão de outros fundos imobiliários, comenta aí para eu saber, beleza? Se eu te ajudei nesse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário. Se não for inscrito, inscreva-se no canal porque toda semana tem vídeos novos para você. Até logo, tamo junto.